No ar, mais uma edição do nosso Sala de Entrevistas. E hoje o programa vai falar de um problema político que afeta, sem sombra de dúvidas, o Brasil, que acaba interferindo aqui no Brasil também e que deflagra uma das maiores crises em um país que é nosso vizinho e que nos enluta o coração ao vermos cenas, assistirmos cenas que são reproduzidas nas emissoras de televisão. Todo mundo sabe que eu estou falando da Venezuela. Agora até que arrefeceu um pouco o assunto, mas todo mundo sabe da crise que vem enfrentando o país venezuelano. E sobre o tema a gente tem aqui um especialista. Ele é um exilado político que está no Brasil, é venezuelano e se chama Roderick Navarro e aceitou falar conosco no Sala de Entrevista. Navarro, obrigado por ter vindo aqui, é um prazer tê-lo no Sala de Entrevistas. Tudo Muito bem? obrigado pelo convite. Imagina, quanto tempo você está no Brasil? 2 anos. Exilado político? Sim, Por quê? porque eu sou coordenador geral do movimento Rumo Libertar. Você é militar? Não, civil. O nosso movimento é o único movimento da direita na Venezuela. O único da direita. O único, porque todos os movimentos políticos, partidos políticos que existem são de esquerda. Sim, social-democratas, democrata social como se chama também. Mas o único é direita, o Rumo Libertar. Então, a gente tem fazendo política desde há muito tempo lá na Venezuela, desde o movimento estudantil. A gente formou o Rumo Libertar no ano 2016, mas com as greves do ano 2017, a gente apoiou uma rebelião militar que aconteceu lá, liderada pelo capitão Juan Carlos Caguaripano, que está na cadeia hoje, torturado pelo regime. Ele é um preso hoje. Ele é preso hoje, sim. E como a gente apoiou o discurso dele, que era basicamente que ele apoiava a luta que os jovens estavam fazendo nas ruas venezuelanas pela liberdade. Então, o Maduro falou que essa rebelião militar foi culpa do Rumo Libertar e por isso a gente é terrorista. Você é considerado terrorista pelo regime Maduro? Sim, terrorista, fascista, radical. Mas pelo simples fato de divergir politicamente dele? Sim, porque na Venezuela é impossível fazer política. Somente faz política o que o regime permite. E que o regime permite fazer política é a esquerda que está lá. Como é que era a Venezuela antes do regime Chávez? Venezuela era um país muito bonito. Sim. É um país muito bonito. Sim, e as pessoas gostam muito de viver lá. Agora mesmo temos 4 milhões de pessoas que têm fugido de lá. E a maioria queremos voltar para nossa casa. Você tem um sonho de voltar a morar na Venezuela ainda? Claro, de fazer a libertação com os meus compatriotas lá e morar lá com minha família e com meus amigos, né? Eu vejo que você fica emocionado de falar do assunto. Sim, porque eu sinto isso e a minha luta é essa. Quantos anos você tem? 31. 31 anos. E a Sim. sua família está lá ainda? Parte dela. Você não tem medo de represália? Não, o que eu tenho medo é não voltar para lá. Esse é o único medo que eu tenho. Os seus familiares não sofrem nenhum tipo de represália? A minha família, a parte dela está fora da Venezuela. Certo. Mas o regime pega os familiares das pessoas, como é um regime totalitário, eles vão e acabam com a sua família, com os seus amigos, para tentar deter você, o seu discurso, o seu agir na política venezuelana. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu estava te falando do como é que era a Venezuela antes de Chávez assumir e eu acabei te interrompendo. Politicamente, economicamente, socialmente, a Venezuela, ela piorou ou sempre enfrentou os seus problemas sociais? Na Venezuela, desde o ano 1958... Deixando claro que a gente está falando antes e depois... Antes do Chávez, Exato, tá? exato. Chávez chegou em 1998. Pois não. Mas no ano 1958, acaba a ditadura do Marcos Pérez Jiménez e começa a social-democracia, né? Os social-democratas a governar o país. Eles fizeram muito bem no princípio, mas depois eles começaram a estatizar as empresas de energia e tal. E começaram as novas gerações de políticos social-democratas a fazer muita corrupção, tá? E quando você escuta que a Venezuela foi um país muito próspero, que foi um dos países mais ricos do mundo, era porque nesse momento, nos anos 70, quando ainda não estava estatizado muita empresa de energia na Venezuela, a economia era muito forte, a política era estável, os problemas sociais, tinha problemas sociais, mas era muito boa a economia. Mas nos anos 80 começa a estragar muito rápido
e a qualidade de vida dos venezuelanos começou a mudar violentamente. É aí quando Chávez aparece, né? Porque no ano 89 aconteceu o Caracazo, que foi uma greve em Caracas, onde as pessoas das favelas foram às ruas desesperadas porque não tinham como comer, como comprar os alimentos, porque tudo está muito caro. Caracas é a capital. Sim, é onde eu sou. No ano 92, o Chávez tenta fazer o golpe de Estado ao presidente Carlos Andrés Pérez, social-democrata. Mas ele não deu certo. Então, ele foi para a cadeia, depois no ano 94 ele sai da cadeia, vai para Cuba, é recebido pelo Fidel Castro, ele fala nesse discurso na Habana tudo o que era o projeto bolivariano. Você vai no YouTube e procura o vídeo, tudo o que ele fez, ele falou aí. Ele foi para Cuba fazer um curso, então? Ele foi recebido como presidente da Venezuela. Certo. Tá? Depois, no ano 95, ele faz parte formalmente do Foro de São Paulo. Ele chega no poder em 98 e a partir daí, quando o governo da Venezuela, com o dinheiro do petróleo venezuelano, começa a financiar esse projeto de esquerda continental que se chama do Foro de São Paulo. Mas antes na Venezuela, antes de Chávez, a gente podia falar que tinha instituições políticas, que tinha segurança, que tinha a possibilidade de comprar as coisas, serviços públicos, boas relações internacionais com o mundo, né? Agora, tudo isso não existe lá. E como é que você enxerga o futuro da Venezuela? Como enxerga? Como você projeta a Venezuela? Bom, o chavismo tem que começar falando que o chavismo não é uma força política. Não? O chavismo é um grupo do crime organizado. Por quê? Porque o meu argumento se basa nos fatos. Ela promove, protege o narcotráfico com os caras das Farc da Colômbia e o ELN. Ela protege as atividades terroristas islâmicas do Hezbollah e Hamas no território venezuelano para o resto da região. Ele faz lavagem de dinheiro, que, por exemplo, o caso do Odebrecht é muito pequenininho, no caso de corrupção e lavagem de dinheiro, quanto os casos que acontecem na Venezuela, também corrupção e a promoção do projeto continental do Foro de São Paulo. Então, as consequências de todas essas atividades têm feito miles de mortes de venezuelanos inocentes pela causa da violência, pela causa dos grupos criminais que eles protegem, como, por exemplo, os coletivos que eles armam, os grupos paramilitares para que sejam leais ao partido e possam agredir a população, né? Esses grupos armados são financiados pelo governo? Por o regime, claro. E esses grupos armados também são os mesmos grupos armados, o mesmo modelo que podem acontecer em outros países, como, por exemplo, aqui no Brasil, o PCC, o MST, ou em outros países, os zapatistas em México, ou os grupos guerrilheiros de Paraguai, ou a Farc, o ELN, né? O modus operandi é parecido? Por exemplo, você citou os grupos armados da Venezuela com o que você está visualizando aqui no Brasil. É parecido o modus operandi? É parecido, sim. Aqui que acontecia antes do Bolsonaro. Tinha censura, se promoviam leis de censura para os meios de comunicação. A lei de desarmamento, uma coisa primordial para eles, desarmar a população, destruir as forças armadas. Eles tentaram, fizeram na Venezuela, fizeram em outros países, aqui foi diferente, mas tentaram fazer isso. Também adoctrinar na educação comunista, fazer nas escolas. Então, é como um manual, o que é o projeto do Foro de São Paulo. Para quê? O projeto do Foro de São Paulo é acabar com a ocidentalidade. O que quer dizer isso? Que tem que acabar com as instituições democráticas, liberais, acabar com a ideia do indivíduo, acabar com a ideia de liberdade. Em definitiva, acabar com a ideia de civilização. Por quê? Porque eles falam que isso é capitalista e que isso é malo. Então, para eles poder instaurar um projeto que acabe com o modelo de civilização predominante no Ocidente, que é liberal, que é de liberdade, eles precisam fazer todo esse projeto que responde também a outros interesses internacionais mais longe do Ocidente. Você acha que o Brasil, ele optou certo, deixando claro que é o seu modo de pensamento, o Brasil optou certo em votar no presidente Bolsonaro
fazendo uma analogia com tudo aquilo que você vivenciou na Venezuela? Vocês brasileiros salvaram o Brasil de virar uma nova Venezuela, sim? Porque o presidente Bolsonaro fala muito claro, há que acabar a esquerda, as políticas de esquerda, essa cultura de esquerda que vai contra a civilização. E eu acho que eu vivi a campanha aqui, a campanha eleitoral. Você já estava no Brasil, né? Você está há 2 anos, você falou, né? Sim. E falei muito na campanha para muitos brasileiros. Você conhece o presidente Bolsonaro? Sim, conheci ele. Já sim. conversou com ele? Sim, há muito tempo também. Quando eu cheguei aqui, uma das primeiras pessoas com quem eu falei sobre a Venezuela foi ele. Ele imediatamente fez um vídeo que postou no YouTube sobre o que estava acontecendo no meu país. Por quê? Porque aqui a esquerda estava falando que na Venezuela não estava acontecendo nada ruim, que era uma democracia, tanto democrática como os Estados Unidos ou Brasil, como falou uma vez Ciro Gomes na televisão, ou como falou Boulos, que era uma democracia, que Cuba não é uma ditadura, que a Venezuela é vítima de uma guerra econômica imperialista, que os venezuelanos estamos sofrendo por culpa dos yanquis norte-americanos e tal. Muito se fala nesse discurso que o único interesse e os embargos são em virtude disso, dos Estados Unidos, é o petróleo da Venezuela. Isso é falácia? Agora os Estados Unidos têm mais petróleo que a Venezuela, estão produzindo mais petróleo que a Venezuela. A Venezuela não está produzindo mais de 1 milhão, não mais de 1 milhão do barris diários do petróleo. E os Estados Unidos eu acho que está mais de 5 milhões diários. Então, não é uma questão do petróleo, não é uma questão desse discurso anti-imperialista. Aqui o propósito da esquerda é pegar o poder através dos métodos democráticos, enganar a população com a agenda cultural progressista, para depois no poder fazer toda uma estrutura criminosa para ficar aí permanentemente, sim, e não sair daí. Por isso que quando você me pergunta a mim qual é a projeção de você para a Venezuela, que enxerga lá, eu falo o seguinte: a única que vai poder acabar com essa situação que estamos vivendo lá os venezuelanos é uma ação de força profissional, sim? Você está falando uma ajuda militar externa? Ajuda militar externa, sim, porque esses caras são criminais, não são políticos. Porque uma pessoa que faz narcotráfico, terrorismo islâmico, lavagem de dinheiro e corrupção, não é uma pessoa que está aí fazendo uma coisa ruim, mal feita. Ele está fazendo isso a propósito. É proposital. Isso, é proposital. Então, como elas estão, como consequência dessas atividades, matando pessoas, eles não querem sair daí, então a gente precisa de uma ajuda militar estrangeira para acabar com esses caras e a gente poder outra vez recuperar o nosso hogar, que é a Venezuela. Tá bom. Navarro, exilado político venezuelano, está aqui no Brasil já há 2 anos, está falando sobre a crise da Venezuela e já a gente vai explanar um pouco mais sobre esse assunto aqui no Sala de Entrevistas. Estamos de volta com o nosso Sala de Entrevistas. Hoje o meu convidado é Roderick Navarro, ele que é exilado político venezuelano, está há 2 anos morando no Brasil. Juan Guaidó apareceu como uma alternativa. Visitou recentemente o presidente Bolsonaro, justamente acho que foi no auge, né, no ápice daquela crise. Maduro mandou fechar as fronteiras, enfim. Quem é Juan Guaidó? E ele se torna numa válvula de escape, ou você acha que Guaidó não teria condições de reverter a atual situação socioeconômica na Venezuela? Bom, o Rumo Libertar reconhece o Juan Guaidó como presidente encargado da Venezuela. Por quê? Para você ele é o presidente? Encargado. Por isso tem uma explicação. Porque no dia 20 de maio de 2018 aconteceram as eleições fraudadas do Maduro. O que fez o Rumo Libertar? O Rumo Libertar chamou para o boicote. E o que aconteceu? 80% da população, muitas forças políticas fizeram a mesma coisa, falaram para abstenção. 80% aconteceu abstenção. Então, por isso é que muitos países não reconhecem a legitimidade do Maduro. Mas o que fala a Constituição venezuelana? Que quando o presidente da República
não tem sido eleito, ou existe um vácuo aí, o presidente da Assembleia Nacional tem que ser juramentado para assumir as competências do Poder Executivo. E depois falar de chamar a novas eleições. Isso foi o que aconteceu. Por isso a gente reconhece o Guaidó. Mas isso foi no mês de janeiro. Depois de 6 meses, não tem acontecido nada efetivo para sair do Maduro. Tá bom? E o que está fazendo o Guaidó? Ele está falando de fazer diálogo com o regime e é possível que eles aceitem fazer umas eleições com Maduro no poder. Por isso que... Existe essa possibilidade? Eles têm falado dessa possibilidade, né? Então, aliás disso, eles estão falando que eles vão fazer uma anistia para aqueles chavistas que virem de oposição com ele, né? Mas esses chavistas, muitos deles são altos criminais, né? Muito criminais. Inclusive, o Guaidó tem falado que falaria com os Estados Unidos para tirar sanções pessoais para algum desses chavistas se eles viraram para a oposição. Essa é uma coisa que para nós é ruim, sim? É algo ruim. Porque perdoar a um cara que tem fazendo narcotráfico, ou lavagem de dinheiro, ou ajuda aos extremistas islâmicos, isso não é justiça. Isso é tudo o contrário. E se desse jeito você vai construir uma nova Venezuela, a nova Venezuela vai ser muito pior que o que acontece agora. Então, o Guaidó tenta com países como Noruega, a Rússia, China e Cuba, que são os aliados do Maduro, fazer esse diálogo nos termos deles, que começam não reconhecendo o Guaidó como presidente encarregado. Então, os verdadeiros aliados da luta venezuelana pela liberdade são o Brasil, os Estados Unidos, a Colômbia, Israel. E com eles que têm que fazer uma iniciativa para tirar esses criminosos do poder. Por isso que a gente tem esperança de que, com as declarações como o deputado Eduardo Bolsonaro, o presidente Ivan Duque da Colômbia, o Bolton, ou também a Elliot Abrams dos Estados Unidos, que tem falado, não é possível fazer um diálogo com criminais, não é possível fazer eleições com Maduro no poder, e que a gente tem uma esperança também. Inclusive, os esforços do Rumo Libertad são dirigidos para que, no futuro próximo, muito perto, a gente possa dar uma alternativa de direita para a Venezuela. Porque também tem que ser falado para todo mundo. O Guaidó faz parte de um partido político que se chama de Voluntad Popular. E esse partido faz parte da Internacional Socialista. É a social-democrata. Então, o projeto político deles não é o projeto político de liberdade que a gente acredita. O que o presidente Trump, o presidente Bolsonaro acreditam também para seus países. Eu acho que o mundo está virando para a direita por isso, porque tem muito demonstrado que a esquerda não dá certo. E não dá certo porque é uma fraude da ideia, do projeto. Então as pessoas querem viver em liberdade, de jeito civilizado, em paz, mas isso não é o projeto do socialismo e por isso a gente está fazendo política do jeito que a gente pode agora. Como é ser um exilado político no Brasil? Primeiro, eu tenho que agradecer muito os brasileiros, porque de todos os países que eu conheço da América Latina, eu cheguei a uma conclusão, que os brasileiros e os venezuelanos somos muito parecidos. Muitos. E a solidariedade de vocês como povo é muito legal para nós e por isso me sinto muito bem aqui. Estou muito feliz de poder fazer alguma participação no que aconteceu na campanha presidencial com o Bolsonaro. Me sinto muito afortunado de conhecer o professor Olavo. Hoje aqui também conheci o jornalista Bernardo Kunster e também outros movimentos como a Coalição Conservadora e outros movimentos da direita que aqui estão agindo para tentar deter a esquerda e manter o que se logrou no 28 de outubro com Bolsonaro, né? Tenho aprendido muito aqui dessa experiência política, desse fenômeno político. Eu sou estudante de ciência política e tem servido muito para a minha vida, minha experiência como estudante, para o futuro profissional, mas também como líder político.
E eu acho que todas essas experiências que eu aprendi aqui no Brasil, eu vou levar para a Venezuela, porque lá a política está muito atrasada pela causa do chavismo. O chavismo acabou com a liberdade de expressão, a possibilidade de fazer atividade econômica para afundar as atividades políticas, a possibilidade de ter ONGs para ter ajuda de outros países, ou inclusive fazer uma agenda internacional para fazer alianças internacionais livremente e voltar para a Venezuela. Então, eu acho que meu país tem, minha sociedade tem muito tempo sem experimentar o que é uma democracia, e eu acho que com a nossa experiência a gente pode contribuir a que isso seja mudado na Venezuela. Essa guinada brasileira nas eleições, essa mudança de rumo, pode servir de exemplo na Venezuela? Muito, muito. E aconteceu nesse momento. Por quê? Porque aconteceu que, como o Rumo Libertar era o único movimento da toda a Venezuela que estava falando do Bolsonaro, o quem era ele, legendava os discursos dele, mostrava os intelectuais, mostrava as pessoas que estavam falando do Bolsonaro para a Venezuela em espanhol. Os venezuelanos começaram a interessar, mas também quando os bolsonaros começaram a falar do Rumo Libertar, eles viram que o Bolsonaro ia ser o presidente novo do Brasil, a coisa tomou mais interesse, né? A esquerda venezuelana falou contra o Bolsonaro, inclusive agora mesmo com a questão da Amazônia. Se continua falando contra o Bolsonaro, né? E fizeram muita campanha com a questão esta de ele não. A gente enfrentou eles, né? E aconteceu um debate muito interessante. Por que o Brasil está fazendo isso? Por que o Brasil está mudando para lá, para a direita? Por que apoiam o Bolsonaro? Sabe por quê também? Porque o último candidato presidencial da Venezuela, Enrique Capriles Radonsky, ele é um fã do Lula da Silva. Então, qual era a ideia que existia do Brasil na Venezuela? Olha, o Brasil é o melhor país, porque o Chávez é amigo do Lula, mas o cara que é opositor admira o Lula. Então, o modelo deles é o melhor. Mas a gente acabou com essa ideia, uma falsa ideia. Cara, o Lula está aí na cadeia. Por quê? Porque é um criminal. Então, esse era o que admirava essa oposição. E quando começamos a fazer a demonstração do que estava acontecendo aqui no Brasil, muitas pessoas também começaram a falar: olha, que bom é a direita, eu acredito nessas ideias, eu sempre he acreditado nisso, mas não tenho outra opção dentro dos políticos venezuelanos. É por isso que o fenômeno Bolsonaro também, eu acho que influiu na Venezuela, na política venezuelana, e agora, por isso, eu acho que o Rumo Libertar também tem uma oportunidade de fazer uma alternativa diferente lá. O fato do Brasil ser o maior país do continente, e até em termos de economia, o Brasil ser a grande potência da América do Sul, ele acaba servindo então de exemplo, ou seja, poxa, olha ali, houve uma mudança, o que está acontecendo lá? Por que os brasileiros optaram pela mudança? Será que aquele regime de esquerda, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, enfim, será que... Então isso tudo acabou despertando o interesse do povo venezuelano. Sim, por quê? Porque quando o Lula e Chávez, sim, o Brasil e a Venezuela viraram toda a América Vermelha, toda a América Vermelha, com o dinheiro dos governos. Mas eu acho que com o Bolsonaro, com o Trump, e virando a Venezuela essa situação de comunismo para uma Venezuela de liberdade, eu acho que tudo isso que eles fizeram no passado pode reverter. Não somente no político, no econômico também, mas sobretudo no cultural, sim? Porque o trabalho que aqui culturalmente a direita tem fazendo no Brasil está acordando também alguns jornalistas, algumas lideranças políticas da região, que a maioria de todos nós somos jovens, está inspirando nós a lutar desse jeito. Aqui no Brasil aconteceu com o Bolsonaro uma nova forma de fazer as coisas, um jeito efetivo de combater a esquerda. Então, como isso é bom, então a gente pode replicar em outros países. E eu acho que essa onda da direita que está acontecendo na América também vai ser muito boa que seja conectada com o que está acontecendo na Europa. Na Europa também há um processo similar, parecido, né? Com outros movimentos de direita.
Eu acho que os esforços combinados de todos eles juntos podem fazer que o Ocidente seja protegido pelo projeto do Foro de São Paulo, o movimento dos países não alinhados, o projeto eurasiânico globalista e também o projeto islâmico globalista que tenta acabar com tudo o que é Ocidente. O Brasil, Venezuela, enfim, esses países que passaram pelo regime de esquerda, a Venezuela numa situação mais grave, tem esperança? Claro que sim, claro que sim. Porque as malas pessoas não vão ficar aí para toda a vida, sabe? Somos muitas boas pessoas que queremos voltar para casa, que queremos lutar pela nossa liberdade, pelo nosso precioso país, sim? Eu estou aqui muito agradecido com o Brasil e os 4 milhões de venezuelanos que estão na diáspora venezuelana também estão muito agradecidos com os outros países. Mas a gente está morando como um estrangeiro, né? A casa de onde é a família, isso é a origem de E tem que preservar isso, tem um dever. Então, todos estamos lutando para voltar para nossa casa, fazer novas famílias e continuar existindo como a Venezuela. Porque, inclusive hoje, na luta, perguntar-se o que é Venezuela, mais que um país, mais que uma sociedade, ontologicamente, o que é isso? Tem sentido, tem muita profundidade, porque o chavismo tirou de todos nós o mais preciado que é para uma pessoa, que é as raízes, o arraigo, né? Uhum. O que é o origem. Então, eu por isso tenho esperança, porque eu não vou deixar de lutar. Eu sei que muitos venezuelanos não vão deixar de lutar porque acreditamos na mesma coisa. Tá bom. Navarro, obrigado por ter vindo aqui. Eu faço votos que a Venezuela volte a ser uma nação pujante de uma economia diversificada e próspera. Obrigado. Muito obrigado a você pelo convite. Tá bom. Sala de entrevistas falando da crise da Venezuela e claro que é um assunto bastante delicado que ainda vai dar muito pano para manga. Voltaremos semana que vem com um novo convidado e um novo tema. Até lá.